Monte Webcast, o podcast do Pesadão, em turnê São Paulo. Ele deixou o grande rio e pegou a estrada. O maior folk cance itinerante do Brasil desce em solo paulista. Não é capital, é o interior e a grande São Paulo em evidência. Everson Montana botou o pé no caminho. Saindo do rio ele não vem sozinho. Traz a estrutura, agarre o microfone pra dar voz a quem tem história e nome. Girando por Tabuão, da Serra em das Artes, marcando presença em Piracicaba e Campinas, pelas cidades paulistanas, ele faz a sua parte. É o Monte Webcast na estrada, movimentando o network, gerando conexão, é emoção, é inspiração, credibilidade, confiança na palma da mão. É o Monte Webcast na estrada, movimentando o network, gerando conexão, é emoção, é inspiração, credibilidade, confiança na palma da mão. Everson Montana botou o pé no caminho. Saindo do rio ele não vem sozinho. Traz a estrutura, agarre o microfone pra dar voz a quem tem história. 1, 2, 3, gravando. Deus ao dono do lugar, que fala Everson Montanha, Monte Webcast no tour, quase terminando, né? Esse tour por São Paulo, na cidade de Campinas. Estou sendo recebido aqui na Clínica Labiata pela nossa anfitriã, e eu tenho a honra também de trabalhar, ser parceiro, doutora Fabiola Badke. Querida, obrigado por finalizar com um louvor essa turnê aqui em Campinas, que há algum tempo eu quis trazer algo para fazer aqui em Campinas, e você está me proporcionando isso através desse podcast. E é uma oportunidade também do público conhecer um pouco mais de você. Se apresenta para o pessoal. Bem-vindo. Olá, meu nome é Fabiola, eu sou fisioterapeuta há mais de 20 anos. Comecei trabalhando com a dor física, só falando sobre aquela coisa bem prática da fisioterapia, né? Que dói, a gente resolve, mas ao mesmo tempo eu fui percebendo que existia uma coisa muito mais além. E foi aí que eu comecei a trabalhar mais a imagem corporal, a consciência corporal e o entendimento desse corpo. Para mim até um desafio não estar com ela, né? Porque eu tenho meus problemas corporais e aprendendo com ela, como ela lidar com os pacientes dela, a gente também sempre absorve alguma coisa e leva para a nossa vida. Uma das coisas que a gente conversou, né, foi com relação a pequenos hábitos que a gente pode estar mudando. Eu queria que tu falasse para mim como você entrou nessa seara, o que te levou a efetivamente ir para essa vertente. Primeiramente, a minha primeira pós, na verdade eu fui até para a fisioterapia por causa disso, era a questão da parte dermato, né? Eu fiz uma pós em dermato e comecei a trabalhando com grávidas, com pós-operatório, depois com cirurgia vascular. E eu comecei a notar que, mesmo depois de uma cirurgia, depois de um procedimento, as pessoas ainda continuavam desgostosas com aquele corpo, ou sentindo uma dor que era uma dor abstrata. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar outras coisas, outras conexões, a formação da dor, como ela se manifesta, como essa dor atua no nosso corpo, como a emoção atua no nosso corpo. E através disso daí, eu fui indo para a questão da saúde mental. E hoje eu trabalho muito na saúde mental, sem esquecer de onde eu vim, mas juntando esse olhar para o entendimento do que é realmente um corpo saudável. Mas só para contextualizar, o que você faz é um tipo de terapia? Não é terapia, porque eu não tenho formação em fisioterapia.
né? Na Unicamp eu trabalho com uma equipe onde tem fisioterapeuta, onde tem psiquiatras, psicólogos, nutricionistas. Mas eu faço um trabalho de memória corporal. Então, a partir do momento que a pessoa tem uma vivência, que foi uma vivência talvez que não foi uma vivência agradável, essa memória fica no corpo. E a partir do momento que a gente vai soltando essa memória, às vezes ela volta para a pessoa reviver aquilo. Aí eu peço para ela levar isso para a terapia e trabalhar isso com a terapeuta. Então, a gente faz com que às vezes coisas que ela não entenda comece a se manifestar através do corpo. E sim, o que significa, de fato, essa distorção da imagem corporal? A distorção é o seguinte, a gente tem um mapa no nosso cérebro, que é um mapa, como se fosse um mapa do Brasil. Esse mapa, ele define como é o nosso corpo, né? Tem até aquela brincadeira de bebê que a gente faz, assim, onde é que fica o nariz, onde é que fica a boca, onde é que fica o pé, a criança vai mostrando, ela está construindo ali o direcionamento desse mapa, desse corpo. Em algum momento esse corpo trouxe uma tristeza muito grande, ou por alguma experiência, ou por uma crença, por alguma coisa que não foi boa, esse corpo trouxe uma tristeza para essa pessoa se desconecta dele. Então o cérebro não trabalha com nada abstrato, ele cria algo que não é real, não fica um vazio no cérebro, ele cria algo que não é real. E aí a pessoa começa a enxergar o corpo do jeito que está no cérebro, não do jeito que realmente é. Uma curiosidade também, eu queria saber se a cultura contemporânea influencia de forma prejudicial a essa questão. Total. A gente tem uma imposição da mídia, uma imposição da parte de moda, da parte da cultura alimentar, de que um corpo só é um corpo bonito se ele for magro. E aí eu trago vários questionamentos em relação a isso, né? Um corpo, ele tem que ser o quê? O que ele precisa existir para ele ser um corpo adequado para você? Ele precisa, ao meu ver, trazer o posicionamento de você perante a vida. Então você precisa ter saúde nesse corpo, óbvio, né? A gente precisa cuidar desse corpo, mas não precisa fazer algo que agrida esse corpo. Precisa ser um corpo saudável. Só que muitas vezes a mídia, essa parte de moda, a indústria da moda, a indústria farmacêutica, elas querem um corpo magro, porque esse corpo magro gera dinheiro, gera consumo, gera estética. Então, hoje em dia, mais que nunca, a gente tem essa imposição de que só um corpo aceito, um corpo bonito, é um corpo magro. Sensacional. Eu ia até entrar por polemizar, tem essa cultura assim, mas a imposição é real em todos os aspectos. Mas não vou entrar nessa seara, não, que é uma discussão de um outro episódio. A pergunta que eu vou fazer tem muito diretamente, está bem diretamente ligada a esse meu tour aqui. Qual é a relação entre performance no trabalho e percepção corporal? Bom, nossa primeira morada, né? Nosso primeiro lugar é o nosso corpo. A gente só existe porque ele existe. E muitas vezes a gente fica brigando com esse corpo, né? Mulheres, então, mais do que homens, tem essa questão de eu preciso emagrecer 1 quilo, vou ter uma festa, eu quero entrar no tal vestido, eu preciso estar melhor com um corpo assim, o corpo do verão, vai chegar à praia. Então tá sempre brigando com esse corpo. Se você não se encontra dentro dele, se você não se aceita dentro desse corpo, como que você consegue ter confiança, sendo que é a sua primeira morada? É como se fosse uma casa que é construída sem ter um alicerce forte, ela não fica segura. É a mesma coisa, você precisa entender esse corpo, mudar algumas crenças, mudar alguns valores em relação a esse corpo, e a partir daí você construi o que é possível para você, o que é benéfico para você. E aí você consegue se posicionar melhor no mercado de trabalho, no mundo corporativo. Você, de repente, você é uma palestrante, você é uma professora, mas se você não está bem no teu corpo, como é que você fica ali na frente se expondo? Você tem vergonha daquilo, você acha que está todo mundo questionando sobre o seu corpo, e a partir do momento que você se sente segura, tem autoconfiança, tudo fica mais tranquilo. Talvez o entendimento de performance do trabalho para mim ficou um pouco diferente. Eu vou te explicar por quê.
Nesse meu tour, eu planejei, planejar é meu imaginário, né? 4 cidades, Taboão da Serra, Rio das Artes, Piracicaba e hoje Campinas. E a gente imaginar, eu tinha plena certeza que conseguiria fazer um pé nas costas isso tudo que eu planejei fazer. E a minha condição física me limita em algumas questões e não é que eu deixei de fazer ou até o que eu precisei fazer fiz de uma forma errada, né? Mas a preparação que eu poderia ter feito no meu corpo antes eu teria uma performance melhor, poderia ter ficado menos cansado, aí talvez essa minha percepção de performance. Embora eu sou muito satisfeito com o meu corpo, mas eu sei que pela idade eu preciso realmente de alguns cuidados e melhorar um pouquinho a alimentação, a atividade física. Inclusive um desafio para 2026, essa minha colocação. Eu acho que esse trabalho contigo tem trazido para mim esse despertar. E qual é? Posso falar alguma coisa sobre isso? Eu ia falar sobre isso, eu ia perguntar. Na verdade é o seguinte, né? Foi bom que você falou que você é satisfeito com o seu corpo, porque não é sobre o formato do corpo, é sobre realmente a saúde, né? A gente tem alguns marcadores de pressão, de várias outras coisas, glicemia para diabetes, que precisam ser olhados com cuidados. Então, assim, não é questão de você ter um corpo grande ou ter um corpo pequeno, magro. É você ter um corpo que seja adequado para você. Então, por exemplo, um exemplo do Montanha. Ele se sentiu mais despreparado nesse momento. Por quê? Porque ele não tem quantidade de músculo adequada, ele não está com condicionamento físico adequado. Isso não tem a ver com estar sarado, com o corpo magro, ainda mais vocês do Rio de Janeiro, que tem aqueles corpos todos mais sarados. É o seguinte, às vezes um corpo maior, ele está extremamente saudável. E eu que trabalho com transtorno alimentar, sei que muitas vezes o corpo magro, ele não está saudável. Mas é sobre olhar para o corpo e você cuidar bem dele. Nós somos movimento, o ser humano é movimento, natureza é movimento. Então a gente precisa se movimentar. Esse movimento ele pode ser feito de uma forma mais tranquila, mais plena, mais prazerosa. Não precisa necessariamente ser dentro de uma academia, com aquela música alta, com aquele ambiente que muitas vezes as pessoas não gostam. Você pode encontrar dentro de você o que você gosta, o que é prazeroso. Eu quero ir no supermercado, dá para ir a pé? Vai a pé andando. Eu quero ir em algum lugar e eu não vou de carro. Ok. Sabe, são pequenas coisas que você faz no seu dia a dia que aos poucos você percebe que aquele corpo passa a ser saudável. Até um adendo sobre essa viagem, inclusive, a preparação era para vir de carro, que ia minimizar algumas questões que eu passei vindo de ônibus. Então você tem que fazer a baldeação, tem que andar de um lugar para outro, o sobe e desce, tal, essa questão. E não necessariamente, isso eu achei que foi ruim. Eu achei que ter vivido, e até estou tendo algumas experiências recentes com outros trabalhos lá no Rio, de fazer algumas coisas que eu deixei de fazer ao longo do tempo. E assim, a nossa vida vai tendo uma correria que a gente acha que a gente ainda é aquele mesmo menino. Sim. De que a gente fazia aquele monte de coisa. Sim. Então, a pergunta que eu até vou te falar é com relação a isso. Como é que a pessoa pode buscar essa relação com o próprio corpo? Quais são os subsídios? Eu acho que, em primeiro lugar, ela tirar as crenças de que um corpo ele só vai ser adequado se ele tiver um sofrimento em cima dele, né? Aquela questão de, se você vai para academia e você sofre, você transpira, você tem um desgaste gasto calórico ali, você consegue ter um corpo bom. Isso não é uma realidade, né? Não é uma realidade porque às vezes você tem até um impacto tão estressante daquele momento que aquele momento te eleva o teu cortisol e você não fica se sentindo confortável com aquilo. Uma pessoa é diferente da outra, por isso não existe uma regra. Mas a única coisa que você tem que entender é que esse corpo precisa de movimento. A gente vai perder massa muscular conforme a gente vai envelhecendo. Isso que ele falou é muito real. O nosso cérebro, ele não acompanha o nosso envelhecimento corporal. Então, muitas vezes você acha que tem 50 anos. Às vezes eu me penso como uma pessoa de 25, né? E aí eu falo, nossa, realmente eu já tenho 50 anos.
E é essa deficiência déficit entre a idade que você tem e a idade que você imagina ter, pesa muito no seu corpo. Não vou voltar a ter um corpo de 25 anos, mas eu posso ter um corpo bom, um corpo treinado, um corpo saudável com 50. Para isso, eu tenho que buscar dentro de mim algo que eu goste. Um exemplo, assim, eu gosto de dança. Então, dança para mim é uma coisa prazerosa. Em vez de eu fazer corrida, eu gosto de fazer dança. Eu estou fazendo aeróbico, eu estou trabalhando o meu corpo da mesma forma. Então, assim, cada um encontrar dentro de si algo, mas o que é necessário. Não existe mais, eu não vou fazer nada. Isso não existe. A gente precisa fazer alguma coisa. Precisa se esforçar e tentar descobrir algo que te preencha, que te faça bem nessa questão da atividade física. Não é mais uma escolha. Para a gente envelhecer bem, porque a população brasileira está ficando cada vez mais velha, para a gente envelhecer bem e ter qualidade de vida, a gente precisa se cuidar no hoje. Uma particularidade, inclusive a primeira percepção foi até num podcast de uma pessoa que mora aqui na cidade de Campinas, que esteve no Rio, a Eloá. Foi ela que trouxe essa primeira reflexão para mim, porque eu nunca pensei em envelhecer. Uma das questões que eu questiono de Jesus é essa questão do envelhecimento. Por que o envelhecimento e tal? Tem uma coisa que eu poderia questionar, que a gente não pode questionar quase nada, é só essa questão do envelhecimento. Então eu não me via velho. E era uma questão que essas meninas, Iris, Basília, eu comentaram no podcast sobre essa questão. E aí a gente se sabota, né? Sim. De alguma forma a gente sabota. Vai ter tempo ainda. Eu não vou ficar velho, vou fazendo tudo que tem que fazer e sem consequência, né? E essa viagem me fez também uma outra reflexão interessante, é porque eu quero repetir mais essa viagem. Eu só consigo repetir com saúde. Sim. Então, é uma outra reflexão que eu tive. E, por incrível que pareça, dentro da nossa pauta, eu não tinha tido acesso à pauta ainda, mas essa manhã eu estava vendo sobre um vídeo sobre canetas emagrecedoras, o famoso Monjaro, sobre o uso de forma equivocada, né? Conta um pouquinho dessa particularidade. Sim, então, na verdade, assim, eu não sou contra a caneta. Eu acho que a caneta, ela é um benefício para quem precisa. Ela é muito bem utilizada quando utilizada com acompanhamento médico. Tem casos que tem resultados maravilhosos com ela, mas ela precisa ser supervisionada, né? O problema é que quando ela começou sendo usada, você não precisava nem de receita médica. Você ia na farmácia e comprava. E aí as pessoas começaram a usar de forma inconsequente, né? Aquela coisa assim, eu vou ter um aniversário, eu quero emagrecer 2 quilos para entrar no vestido, eu preciso ir para uma praia, eu quero usar um biquíni. E aí a pessoa começou a supervalorizar o corpo emagrecido e o corpo idealizado. E muitas vezes esse corpo não é para você. Não é o seu estereótipo, não é o jeito que você tem, né? Algumas modelos, por exemplo, elas são magras, elas usam esse corpo para trabalhar e não necessariamente elas são saudáveis, né? Tem muito caso de transtorno alimentar dentro da moda. Então, assim, eu sou a favor, mas desde com acompanhamento. O que aconteceu? A gente, nos anos 90, a gente teve um emagrecimento muito forte, uma ditadura da magreza muito grande, onde teve muito adoecimento, onde as pessoas iam em médicos e existiam aquelas fórmulas prontas. Então as pessoas tomavam e emagreciam. Depois tinha um efeito rebote, voltavam a ganhar peso, porque elas não tinham mudado o jeito que elas viam o seu corpo e nem mudado a alimentação. A saciedade no estômago, a quantidade que comia, o desejo de comer, e os alimentos começaram a ser proibidos e alimentos que eu posso comer. Então, por exemplo, hoje eu tenho o dia do lixo. Alimento não é lixo, né? Não pode existir assim, amanhã eu começo uma dieta, então hoje vou comer assim, vai ser meu dia do lixo. Não, você pode comer de tudo, desde que você tenha consciência do que você está comendo. Aí nos anos 2000, já veio um outro tipo de corpo, um corpo mais forte, onde a mulher tinha mais músculo. E aí agora com as canetas a gente está voltando para o corpo extremamente emagrecido. A gente pode ver na mídia atrizes, modelos com corpos extremamente magros.
Isso está causando muita doença e está reforçando o transtorno alimentar e principalmente o comer transtornado. As pessoas passam a ter alimentos que eu posso comer e alimentos que eu não posso comer. Eu vou no aniversário, então eu vou comer toda a mesa de brigadeiro. E amanhã eu como só alface. Então esse processo você começa a criar rigidez no teu cérebro que não é adequado para a tua saúde. Sensacional. Queria te agradecer a tua participação, me receber aqui. Primeiro é uma honra ter... Prazer. Mandar um abraço aqui, pediu. Que nos indicou, né? A doutora Cláudia Augusta, a Cláudia. Né, que teve fez essa ponte. Eu estou aqui, meninas, com a terceira diamante, né? Uma das diamantes que vocês se auto-intitulam. Mas assim, é um prazer de fato. Eu até costumo dizer que, como profissional, eu não me sinto ainda capaz de conseguir entender a complexidade que é esse teu trabalho e refletir isso nas artes. Mas eu fico muito grato desse relacionamento, a tua paciência comigo e tudo. Então, assim, de fato, esse trabalho tem me engrandecido muito em todos os aspectos. Então, obrigado, prazer. Eu queria te falar o seguinte, se essa viagem plantou dentro de você uma pequena consciência de que é preciso trabalhar o corpo para que você tenha um envelhecer mais saudável, isso já é um ganho enorme para você. Então, assim, começar quando voltar para o Rio, começar com pequenas coisas. Não precisa necessariamente ser academia. Você pode pegar sua esposa e fazer uma caminhada, que é um momento que você vai estar fora do celular, conversando particularidades só você com ela. Fazendo isso 2 vezes na semana, no sábado de manhã, no domingo, você vai conseguir trazer benefícios para você e cada vez mais se sentir melhor. Então, se teve esse propósito, essa experiência de vir para cá e se sentir esse desconforto, nós humanos, a gente só muda mesmo no desconforto, né? Isso. Quando a coisa está tranquila, a gente nem olha para aquilo. Então, que isso daí possa ter te trazido coisas boas, mudanças novas. Sensacional. Então, fala para a galera aí, as suas considerações finais, como é que faz para te encontrar, rede social, telefone. Minha rede social é Físio, Mente e Corpo. Eu sou de Campinas, mas eu faço atendimento online. Pode mandar mensagem para mim. Sempre que possível sou eu mesma que respondo. Às vezes posso demorar um pouquinho, porque eu tenho demanda no trabalho, no hospital, outras coisas, né? Sou uma mulher normal como todas as outras, que cuida da casa, que cuida de todos os outros afazeres. Então, às vezes, a gente se enrola um pouco, mas eu estou sempre disponível. O que eu puder ajudar e fazer com que as pessoas se sintam melhor dentro do seu próprio corpo, eu estou aqui. Obrigada. E fica ligado nos conteúdos, que a gente está produzindo aqui uns 7 conteúdos aí informativos. Quem sabe esse conteúdo pode te contemplar. E se não for contemplado, compartilha, porque vai ser interessante para alguém que está pertinho de você. Muito obrigado. Se inscreve no canal, dá aquele like. Beijo do Pesadão. Acabou o esculacho. Emerson Montana botou o pé no caminho.